O Timão venceu fora de casa 1-0 contra o Ceará, gol do Thales Magno. Já chega deixando o seu like aí, se inscreve no canal, comenta o que achou do jogo e vamos falar aí o que foi esse Corinthians 1, Ceará 0, Ceará 0, Corinthians 1 aí, né? Bom, Corinthians vencer fora de casa é surpreendente, mas pra mim é justo pelo que foi o jogo. Corinthians, para mim, fez um primeiro tempo melhor que o Ceará, apesar de não conseguir criar. É lógico, estava sem 3 jogadores importantes para essa equipe, né? Quer dizer, titular, Yuri Alberto. E Memphis, dá para considerar o Gustavo Henrique, titular também, que estava fora. E tem o Romero, que é ali um 12º jogador dessa equipe, um líder do elenco, que também estava fora. Tem o Rian, que não viajou, que fez falta durante o jogo. O Tchoca teve que entrar para compor uma linha de 5. Então, assim, o Corinthians tinha desfalques importantes e mesmo assim conseguiu vencer no Ceará, onde jogou melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu criar chances de gol. Criou, acho que um chute do Martins assim de longe, de resto ficou errando muito no último terço de campo e por incrível que pareça, é até estranho falar que o Corinthians jogou melhor no primeiro tempo, porque as principais chances foram do Ceará. O Ceará era mais contundente no ataque, assim, mais agudo no momento de um contra-ataque, geralmente, né, de construir sua jogada, enquanto o Corinthians era mais protocolar, toque para um lado, toque para o outro, um jogo mais devagar. Não gostei da partida do Thales Magno. Ah, você é maluco? Ele fez o gol. Sim, ele fez um gol que teve ali o mérito dele, o oportunismo de estar embaixo da trave para fazer o gol, mas quase perdeu. Quase perdeu em baita jogada do Carrilho. Eu falaria que 60% do gol é do Carrilho, 35% do gol é do Garro, que deu passe pro Carrilho, e 5% do gol aí pro Thales. Mesmo assim, a gente teve um ataque com Thales Magno e Guinegão, que foi 2 jogadores que se esforçaram muito ali durante a partida. Porém, não conseguiram entregar ofensivamente. Enquanto a gente teve também, pra mim, a linha de zaga do Corinthians melhorou, já mostra evolução tática, assim, o Corinthians defensivamente. No jogo contra o Bragantino, o primeiro gol foi um pênalti inexistente e o segundo gol, desatenção de final de jogo, que não poderia ter acontecido, mas eu não considero erros defensivos graves. Eu vejo a evolução da equipe do Dorival em relação ao time que parou, e ainda bem, né? O time ficou 1 mês sem jogar, só treinando, 15 dias treinando, né? 15 dias foram férias. Tinha que evoluir mesmo e evoluiu. Eu ainda acho que o Corinthians tem uma deficiência muito grande na lateral direita. Não vejo o Mateuzinho cumprindo esse papel. Pra mim, ele não sabe o momento de atacar, não sabe o momento de ficar para defender. Quando ataca, não sabe quando passa, quando cruza, quando vai para a linha de fundo, quando vai pelo meio. Eu ainda vejo o Mateuzinho muito confuso nessas movimentações. Defensivamente também, eu acho o jogador muito fraco. O Bidu, eu vejo evolução no Bidu, apesar de não ser um jogador que me agrada, mas me agrada mais que o Mateuzinho. Inclusive está suspenso pro próximo jogo o Mateuzinho. Teve um lance bizarro. Ele tinha a bola dominada na linha de fundo, ele foi pressionado pelo jogador do Ceará, ele cortou para dentro, tocou no meio da área pro jogador do Ceará. No meio não, né? Mas na entrada não, né? Do lado esquerdo da área, no pé do jogador do Ceará, ele criou uma chance de perigo pro Ceará, um escanteio pro Ceará, que poderia ter levado ao gol. Então, assim, hoje o Corinthians vacilou na saída de bola defensiva, né? Cometeu alguns erros que gerou chances para o Ceará, mas defensivamente, no momento que foi atacado, eu vejo essa equipe compacta, mais compacta do que antes, sabendo como se defender. O Garro, ele erra muitos passes porque ele tenta o passe difícil, ele sempre tenta o passe difícil, sempre. Ele não se omite do jogo, não dá o passe de lado, coisa que me dá agonia nos outros jogadores do Corinthians. Martins, que para mim foi um dos melhores em campo hoje, o Ranieri, o Bidu, o Mateuzinho, são jogadores que dominam a bola, o Thales Magno, e tocam para trás. Não são jogadores que dominam levantando a cabeça, olhando para frente e tentam um passe difícil. Não, isso o Corinthians só tem o Garro. E isso irrita muito. O Guinegão muito esforçado no jogo de hoje. Não conseguiu finalizar, não conseguiu grandes oportunidades, mas muito esforçado, correu, se esforçou assim. E quando eu vejo o Thales Magno e Guinegão jogando, e eu imagino por que o Hector não tá jogando, né? Deve ser pior que os dois. E eu entendo porque o Romero é o 12º jogador dessa equipe, gente. Se não tem Memphis, é Romero. Se não tem Yuri, é Romero. Se não tem Garro, talvez é o Romero. Porque assim, o Hector... Não, o Thales e o Guinegão não dá pra contar. Eles não são melhores que o Romero.
E outra coisa que o Corinthians tem que parar também, o técnico do Corinthians tem que parar, é de parar de entender o Thales como um jogador de velocidade e movimentação. Ele não é um jogador de velocidade. Ele não é um jogador agudo. Ele é um jogador do drible curto, mas ele sempre toma a decisão de tocar para trás. É incrível. Ele não é um jogador agudo que vai, finta dois, vai para frente, chuta e tal. Não, ele é um jogador que dribla dois, faz ali o seu salseiro e toca para trás, cara. Dá aquela pedalada por cima da bola, passa o pé e tal e toca para trás. Então isso sim, acaba irritando o Thales. Final do jogo ali, o segundo tempo. Achei o Ceará melhor que o Corinthians no segundo tempo, um pouquinho melhor, o jogo foi mais igual. O Corinthians faz o gol em jogadaço do Carrilho, que entrou melhorando o time. O Maicon, pra mim, entrou ok também, ele melhora a saída de bola, coisa que o Martinez e nem o Ranieri oferecem. E o final do jogo foi Deus nos acuda, né? Vamos segurar esses 3 pontos, pelo amor de Deus, vamos garantir esse resultado. E foi o que aconteceu, o Coringão 1-0, baita vitória fora de casa. O próximo jogo é um majestoso, duas equipes desesperadas, que é o Corinthians e o São Paulo. Ou os dois se afogam junto, ou o Corinthians afoga o São Paulo, ou o São Paulo afunda o Corinthians. Não tem outra opção. E, bom, eu fico feliz de ver o Corinthians já evoluindo. Assim, eu pensei, pô, normal jogar em casa melhor, apesar da derrota, óbvio. Eu não venho aqui avaliar só o resultado. Jogar melhor em casa, assim, contra o Bragantino ali, conseguir ter mais volume. Agora, fora de casa, pra mim é surpreendente. Principalmente de um Corinthians que costuma ter resultados ruins no Castelão. Então, assim, gostei da partida do Timão. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, like no vídeo, por favor. É nóis, tamo junto e vai Corinthians!